chamado Reset, né? Reiniciando. E esse mês nós tiramos como mês da família. Estamos falando sobre família, a única exceção que no domingo de Pentecoste nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, que também as famílias precisam do Espírito Santo, acima de tudo. Mas nós estamos tratando de domingo e quinta-feira, domingo e quinta, sobre esse tema. No domingo passado, eu preguei como fosse um pontapé, o que eu amo e o que eu me importo. O que eu valorizo. Eu escrevi me importo. Deve ter sido eu que preguei. O que eu amo e o que eu valorizo. Visitante na porta. O que eu amo, irmãos, para cá, sem disfarce, olha para cá. O que eu amo e o que eu valorizo, né? E isso, semana passada, o Senhor falou nos nossos corações. Foi um desafio, eu tenho certeza que foi um desafio para cada casal, para cada um de nós, filhos, para pais e filhos. E isso é extremamente importante. Na quinta-feira, o pastor Lucivaldo pregou sobre da superfície ao propósito. Foi um tempo tremendamente especial, aonde nós recebemos o maná do céu. Sabe aquele povo que estava caminhando no deserto e de repente o Senhor manda o maná e aquele povo se sacia? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente na quinta-feira. Hoje nós vamos continuar. Lembre-se que é sempre domingo e quinta-feira. Pastor, eu perdi a mensagem de quinta-feira. Eu sou meio contra, mas sou obrigado a colocar essa mensagem no YouTube. É só você chegar lá e assistir no YouTube. Por mim eu tirava, você ficava sem e vinha na quinta. Eu acho o melhor de tudo é isso. Mas entendo que às vezes um estuda, outro trabalha, outro tem compromisso, não pode vir. Está lá no YouTube. Ouça, que é extremamente importante. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre tenha bons fundamentos. Tenha bons fundamentos. E antes de nós pregarmos, por gentileza, vai pondo, antes de nós iniciarmos essa mensagem, eu gostaria de passar um vídeo pequenininho, um vídeo que falou o meu coração, e eu gostaria que você assistisse. É simples, um vidinho de 10 segundos, e que você prestasse atenção. Apaga todas as luzes, por gentileza. E tem áudio. Talvez você já tenha assistido aí, quem gosta de TikTok. Viu? Vamos pôr de novo? Ficou só o... Só isso, só. Eu não sei se fala ao seu coração. Eu não sei se fala ao seu... Aí vai falar demais o coração. Eu não sei se fala o meu coração, mas o meu falou. Sabe por quê, queridos? Porque talvez você seja uma pessoa que está sentada aqui hoje e já pensou assim: eu sou uma pessoa extremamente triste no meu casamento. Talvez você, filho, tenha falado o seguinte: eu sou uma pessoa extremamente triste no meu âmbito familiar. A minha família não me representa. Né? E aí, quando eu comecei a ver esse vídeo, um menino que não tem as pernas, provavelmente seja o pai ou o avô, né? Você começa a ver que o menino não precisa de muita coisa para ser feliz. Num lugar simples, num terreiro, né? Num chão de terra, brincando de futebol, sentado numa cadeira dessa daí e jogando bola. E a criança extremamente feliz. Um momento extremamente significante. Eu acho que a gente poderia mudar os nossos conceitos. Você tem casa, você tem cama, você tem comida, você tem tudo e ainda continua insatisfeito.
A mensagem começou bem, não começou? Comecei melhor do que você, Lucivaldo. Você começou falando que nem sabia o que ia falar direito. Mas, às vezes, nós somos extremamente insatisfeitos. Aí, quando eu vi esse menino, irmãos, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços. Tá certo que eu não consigo correr atrás da bola, mas eu consigo pelo menos ir em algum lugar. Eu quero te louvar, porque o Senhor tem sido tremendamente fiel na minha vida. Então, eu gostaria de desafiar você nessa noite a começar essa mensagem o seguinte: reavalie os seus conceitos de felicidade. Reavalie os seus conceitos de felicidade. Às vezes colocamos um padrão assim, ó, lá em cima, e na verdade, irmãos, só precisa de um terreiro, de uma bola e de uma cadeira para ser feliz. Outra coisa que eu gostaria que você fizesse é que você, eu sei que seus filhos talvez não estejam aqui, estejam lá atrás, mas que você, marido e mulher, e se seu filho está aqui, porque já passou dos 12 anos, eu gostaria que você, marido, primeiro papel do marido, virasse para sua esposa, se ela estiver aqui, e falasse para ela assim: eu prometo em te fazer feliz. Você pode fazer isso, marido? Eu te prometo, bem. Se eu falei nessa felicidade em alguns momentos. Não, mas fala olhando, irmão, que parada é essa? Oxa! Te prometo aí, ó. Ah, o pastor falou, não, para, volta aqui, irmãos. Olha no olho. Quando você quer beijinho, você olha no olho. Olha no olho e fala para ela: eu te prometo te fazer feliz. Vai. Isso aí. Eu já falei. Que isso, irmão? No olho. Lá em casa é só olho no olho. É igual com o prefeito aqui, olho no olho. Agora eu gostaria que você, pai, se sua mãe está aqui, seu pai está aqui, seu filho estiver aqui, e se não estiver perto de você, não tem problema, você levanta e vai até lá. Que você falasse assim: eu quero te prometer, meu filho, que eu vou oferecer o meu melhor para você. Seu filho está perto de você? Não, levanta e vai lá. Vai, pai. Vai lá no seu filho. Eu te prometo, meu filho, que eu vou oferecer o meu melhor para você. Vai aí. O meu melhor é seu. Prometo, Té. Em nome de Jesus. Me ajuda aí. Isso aí. O meu melhor. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Falta só as mulheres agora, né? Né, Marcelo? Pelo amor de Deus, pastor, manda ela falar alguma coisa. Queridas esposas, eu gostaria que você falasse para os seus maridos, e se ele não estiver aqui, que você mande uma mensagem. Eu vou deixar você mexer no celular agora 30 segundos. Falando para o seu marido nos olhos: meu amor, eu prometo te amar com toda a força do meu ser. Vai? Tem que ser aqui, ó. Eu prometo te amar com todo o meu ser, te honrar. É isso aí. Manda mensagem, pega o telefone, manda mensagem para o seu marido aí. Ele vai receber em casa e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Domingo eu vou nessa igreja. Agora, aí você fala assim: pô, pastor, eu sou solteiro. Irmão, o problema é seu. Casa logo, velho. Agora eu vou te falar uma coisa: quem falou e quem recebeu, não é gostoso? É ou não é gostoso? Claro que é. Marido fazendo essas promessas para você, que vai oferecer. Você fazendo para os seus filhos o seu melhor. Quando nós tivemos os nossos filhos, Isaac e Esther, uma coisa eu prometi no meu coração: que tudo que eu pudesse servir a eles,
eu serviria. E independente se eles acertassem ou errassem, porque às vezes nós somos julgadores. Não andou do jeito que eu quis, eu não faço mais. Mas você quer que quando você erre, as pessoas continuem fazendo para você. Está muito agudo, fiel. Continue fazendo para você. E eu prometi, para você ter ideia, meus filhos iam para a escola, eu chegava antes deles sair da escola. Eu levava no horário, buscava. Pai, eu tenho que fazer cabelo. Levava no cabelo. Pai, eu tenho que fazer cílios. Leva no cílio. Pai, eu tenho que fazer unha. Leva na unha. Pai, eu tenho não sei o que. Leva não sei onde. Pai, amanhã eu começo a trabalhar na prefeitura. Me leva, tenho que ir lá levar amanhã. Inclusive, quem não tem carteirinha do idoso, fala com a Esther. A partir de amanhã ela está lá no setor do idoso lá. Então, eu prometi isso no meu coração. Eu prometi isso no meu coração. Sabe por quê? Não estou falando mal, porque já morreu. Não é nada disso. Mas era talvez algo antigo. Mas o meu pai era do tipo de pastor da seguinte forma: a igreja vai sair para visitar a cidade vizinha. Vai em tal lugar. E aí meu pai tinha carro. Automaticamente quem entrava no carro? Meu pai, minha mãe e eu. Sobrava mais 2 lugares. Aí meu pai falava assim: Alexandre, desce do carro para a irmã falando de tal aí no carro. Aí eu falava: pai, eu queria ir de carro. Desce, moleque. Desce para a irmã entrar no carro. Você imagina como que eu descia do carro? Extremamente mal-humorado. Descia e ia de ônibus, porque sempre fui obediente, sempre aprendi a honrar. E por isso que Deus tem abençoado. Mas eu prometi para os meus filhos que o lugar deles é deles. E não será negociado com igreja, com ninguém. É deles. Se eles quiserem oferecer, pai, leva fulano de tal, porque eu vou com os jovens, eu vou a pé, nunca fizeram isso, sempre preferiram de carro, nunca. Mas aí é uma questão deles. Nunca fizeram. Ops, esse lugar é meu. Pai, mais um lugar só aqui, sobrou um lugar aí. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Às vezes nós negociamos nossos filhos com tudo. Com amigos, com parentes, com igreja. E não é isso que Deus te pediu. Não é isso que Deus te pediu. Guarda isso no seu coração. O seu bem mais valoroso é a sua família. É a sua família. É a minha esposa e os meus filhos. E sempre deixei claro que, em primeiro lugar, na minha casa, lógico, Deus é a minha esposa. Depois vem Isaac e Esther. Sempre depois da Débora vem Esther. Né? Fala: Isaac, você é homem, cara. Qualquer calça, camisa resolve sua vida. Não é verdade? Agora Esther, irmã. Quando ela chega para mim e fala: papico. Ou quando ela fala: eu não pedi para vir um mundo, o Senhor orou para uma menina. E é verdade, está aí. Da asa, é isso que acontece. Pois bem, tenha bons fundamentos. Em 2020 a 2021 no Brasil, tivemos um crescimento de 16,8% de divórcio. A média em 2021, pelo IBGE, foi 386,8 mil divórcios por ano. Cerca de mais de 1.000 divórcios por dia. Quando nós nos deparamos com esses dados, nós precisamos reavaliar os fundamentos de nossas vidas. Precisamos reavaliar os fundamentos dos nossos casamentos, dos nossos lares. Eu ouvi uma vez, e eu fiz isso em casa, e eu queria ter feito hoje, só que eu esqueci. Um pastor, numa pregação sobre família, ele pegou 2 folhas de papel, passou cola e colou 2 folhas de papel. Homem e mulher, colou e pregou. No momento determinado da mensagem, ele foi descolar aquelas 2 folhas de papel. Lógico, depois que descola, o que acontece? Há rupturas. Por mais que no divórcio haja o bom entendimento: olha, tanto é seu, tanto é meu, eu pago tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Por mais que haja uma boa divisão, sempre há rupturas, sempre há feridas.
E quando ele descolou, pedaços desse papel ficaram nesse, desse ficaram no outro, e ficou um boné velho. E ele falou, é assim que são os divórcios matrimoniais. Filhos não aceitam. Meu filho aceitou muito bem. Mentira, você não conhece o coração dele. O profundo do coração de um filho machucado por uma ruptura familiar. Pode ter aceitado, mas aquilo ali às vezes vai ecoar para o seu futuro. Uma estatística diz que mais de 1.000 divórcios diários acontecem em nosso país, e essa estatística é cada vez mais crescente. O que fazer? O que nós devemos fazer para entendermos que precisamos melhorar? O que nós precisamos fazer para entendermos que as nossas famílias precisam estar debaixo da mão de Deus? Um dos grandes problemas que nós, às vezes, quando falamos, esse mês vai ser só sobre família, a pessoa acha que é só sobre casamento. E quem diz que pai não erra na educação do seu filho? Há versículos que dizem alertas de pais em relação aos seus filhos, de filhos em relação aos seus pais. Tem que haver uma preocupação geral do que está acontecendo em nossos lares e do bombardeio diário e constante que acontece em cada casa. Tipo, você coloca seus filhos para assistir um desenhinho e que você acha que é a coisa mais simples do mundo. Lembro que quando eu era criança, os pregadores falavam sobre o Tom e Jerry. Metiam o pau no Tom e Jerry. Falavam mal do Pica-Pau, que ele só fazia maldade. Antes o Tom e Jerry do que se apresenta hoje. O que se apresenta hoje é uma tristeza. Os bonequinhos, os desenhinhos são homossexuais. Estão além dos seus sexos. E as crianças estão sendo tremendamente bombardeadas por esse conteúdo. E nós, o que nós fazemos? Colocamos os nossos filhos e para termos um minuto de paz em relação aos nossos filhos, ligamos a televisão, damos um saco de fandangos, aquele negócio horroroso, e fala, come aí meu filho, assiste esse negócio. E você senta para mexer no seu celular. Ou, em nome da paz, compramos celular para os nossos filhos e falamos, filho, segura aí, vê, que bonitinho, bebê, fica à vontade, vê o que você quiser. Quando Isaac era pequeno, Isaac pediu um computador, era pequenininho mesmo, e eu comprei um computador e dei para ele, e tinha na televisão um desenho chamado A Turma da Camilinha. E o Isaac, aprendendo a navegar, entrou lá, www.turmadacamilinha. Irmãos, quando abriu a Turma da Camilinha, aquela Camilinha era a Camilona. A Débora, assim, aí o Isaac ficou parado assim, um site pornográfico, com o nome de desenho infantil. Isaac ficou parado, a Débora veio. A Esté também estava. Aí a Débora estava lá para dentro, quando veio, a Débora já meteu a mão nos computadores, desligando tudo. Que isso, meu filho? Não sei. Incutindo na cabeça dos nossos filhos o que não se deve ser incutido. Eles vão descobrir isso com a natureza. Você descobriu, eu descobri, ele vai descobrir. A minha filha vai descobrir, eu quero que ela descubra, porque eu quero que ela seja feliz na vida sexual dela. Mas ninguém precisa ensinar, há o Espírito Santo que guia e que faz disso algo santo. E nós, como pais, como filhos, precisamos aprender isso. Esse mês é um mês de nós aprendermos como lidarmos, filhos com pais, pais com filhos, marido e mulher, e assim vai. Pois bem, quando nós falamos sobre fundamentos, fundamento é o seguinte, é a base, princípio de algo, são as regras, são os alicerces de tudo. Se você não conseguir imaginar o que é, se na tua casa tem fundamento ou não, não tem jeito, porque base é alicerce, é princípio. Princípio pré-estabelecido dentro de uma casa. Ordem começa dentro de casa. Regra começa dentro de casa. Há um texto que fala um pouco sobre isso, eu gostaria que você abrisse lá em Mateus capítulo 7. É um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 7.
versículo 24. Mateus 7, 24. O prudente e o insensato. Olha aí, ó. Olha o que o texto diz. 7. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui nós nos deparamos com duas situações importantes nesse texto, e que ela é autoexplicativa. Na primeira parte, temos a diferença de fundamentos. Um alicerçou a sua casa sobre a areia, e o outro alicerçou a sua casa sobre a rocha. Duas situações de um construtor. Um construtor foi lá, pegou, alicerçou a sua casa sobre a rocha. Rocha é rocha, maravilha, construiu a casa, vieram os ventos, vieram os rios, vieram a tempestade, aquela casa firme. Outro pegou, um outro construtor, construiu a sua casa sobre a areia. Construiu, levantou, tudo bonitinho. Vieram os ventos, vieram a tempestade, vieram as águas, vieram o rio, e aquela casa afundou. Observe que os dois eram construtores e sabiam edificar casa. Os dois eram construtores e sabiam o que estava se fazendo, mas a diferença está no fundamento, na base. A diferença das duas casas estão na base. A segunda verdade é que a adversidade é comum aos dois, tanto para quem construiu sobre a rocha, como para quem construiu sobre a areia. Não é porque, pastor, aleluia, a minha casa está construída sobre a rocha. Benção. Também terão ventos, tempestades, águas, chuvas, rios virão sobre a tua vida. Não é porque está sobre a rocha que eu estou além das lutas da vida. Observe o texto, os dois passaram pelas mesmas tempestades, os dois passaram pelas mesmas crises, os dois passaram pelas mesmas lutas. A diferença está no fundamento, e Jesus conclui: o sensato é quem ouve a palavra e pratica, e o insensato ouve a mesma palavra e não pratica. Eu poderia encerrar aqui a mensagem, porque falar sobre fundamentos, esse texto já fala tudo. Pronto, fim de papo, é isso aí. Porque o sensato é quem ouve. Mas além de ouvir, o que ela faz? Ele pratica. Ele põe em prática. Opa, o pastor falou lá no culto que a palavra diz sobre isso. Vamos parar e colocar em prática. Porque sabe o que acontece? Quando nós acabamos aqui a reunião, o que nós fazemos? Pegamos as nossas coisas, entramos no nosso carro, vamos para casa e esquecemos tudo o que foi tratado aqui hoje. Chega na segunda-feira, você esquece do que eu acabei de pedir para que você fizesse com a sua esposa. Você esquece o que você fez com os seus filhos. Você esquece o que você acabou de falar para o seu marido, que você vai amar a despeito de qualquer coisa. Porque a palavra, ela não entra, ela passa. Entra por ouvido e sai pelo outro. Mas aqueles em que ouvem a palavra e as praticam, a sua casa a cada dia vai amadurecendo, vai se fortificando no Senhor. Por quê? Porque os seus fundamentos são excepcionais. Está sobre a rocha. E isso é importante, queridos. Eu destaquei aqui. Então, grande diferencial está na forma que você ouve e coloca em prática. Se
queremos que a nossa vida e família vença nas lutas, coloque a sua casa sobre a rocha. Casamento, carreira, filho, viva na sabedoria de Deus. Só não há preocupação, então viva sobre a orientação do Eterno. Mas qual que é então a grande dificuldade dos dias de hoje? Porque há outras vozes que sopram em nossos ouvidos. Por que que Adão e Eva, pastor Lucivaldo domingo começou a mensagem por aí, e eu hoje tentei de todos os jeitos não entrar nisso, mas eu vou entrar, porque é a base de tudo. Por que que Adão e Eva caíram na tentação da serpente? Porque enquanto eles ouviram uma única voz, eles estavam lá, feliz da vida. Todo fim de tarde iam até ao Senhor, o Senhor ia até eles. E aí, Adão, como é que está, filho? Tudo bem? Coloquei o nome naquele, aquele fruto maravilhoso, aquele fruto, Senhor, eu estou fugindo dele. Fizemos isso. Mas quando Eva decide parar e ouvir outras vozes, o que acontece? O caos se estabelece. Um dos grandes problemas, queridos, é que nós ouvimos a cultura secular. A igreja, você vem à igreja, você se assenta no culto, você vem na quinta-feira, você vem ao domingo, você ouve a palavra, você é encharcado dos conhecimentos e das estratégias para poder vencer o mundo, para vencer as ciladas de Satanás, e sai daqui esperançoso. Agora sim, a minha vida vai mudar. Mas quando você sai daqui, chega na sua casa, liga a televisão, você começa a ser encharcado pela cultura secular. Quando você chega, você amanhã acorda e antes de ir para o seu trabalho, dá uma pequena discutida com a sua esposa, dá uma pequena discutida com o seu filho, com o seu marido e vai para o trabalho. Quando chega lá, você fala para o seu amigo, eu estou cansado, a minha cabeça está cheia. Por quê? Eu já saí de casa e dei uma pequena discutida com a esposa. Eu já falei para você que feliz é o homem que não tem mulher no pé, cara. Larga! E o que você faz? Eu acho que ele tem razão. Ele ri mais do que eu rio. Ele tem mais dinheiro do que eu tenho. Ele parece ser mais feliz do que eu sou. Agora deixa eu te falar uma coisa. Homens de plantão nesse lugar, preste atenção no que eu vou te dizer. Fale com sinceridade. Quando você era solteiro, você tinha mais bens do que você tem hoje? Tinha, pastor Cláudio? Não tinha. Eu não tinha. É que não tinha nada. Eu tinha uma calça, uma camisa, uma cueca, uma meia. E o tênis. Abria assim, ó. A roupa já vinha, era aquilo lá. Hoje eu ainda escolho. Eu vou com cinza ou vou com azul? Ponho preto ou ponho não sei o quê? Vou de calça jeans ou vou de calça de sarja? Aqui tem elastiquinho na canela ou não? O que é? A jog. Quando solteiro, eu tinha muito menos. Para observar aí. Pastor, mas eu já ganhei e já perdi. Mas perder faz parte da vida. Você acha que é só ganhar também? Você acha que a vida é só mar de rosa? Me ensina esse segredo aí, irmão. Então não se iluda. A cultura secular, às vezes, tem nos imprensado, tem nos nocauteado. E nós temos aceitado as palavras da cultura secular, do que o que a palavra de Deus diz. Do que o que o Senhor ensina sobre família, o que o Senhor fala para mim e para você. É interessante que quando nós começamos, vamos fazer em julho, 26 anos de ministério. E nesses 26 anos de ministério, nós já passamos algumas coisas, já aconselhamos bastante casais. Alguns aconselhamentos deram certos, outros aconselhamentos deram errados, outros se firmaram, outros se separaram, mas faz parte da vida. Mas é interessante que quando nós começamos no ministério, há 26 anos atrás, se você pegar, e os outros pastores podem confirmar isso, quando você estava como pastor,
pelo menos os casais iam procurar os pastores para conversar. Uma crise familiar, procurava os pastores para conversar. E os pastores paravam, sentavam, aconselhavam, falavam: irmão, faça isso, irmão, faz aquilo. E de a cada 10 pastores que te procuravam, lá 26 anos atrás, 8 firmavam e 2 se separavam. O tempo passou. Aí vem a segunda fase do ministério. E aí nós começamos a observar que a cada 10 casais, os mesmos outros casais começam a te procurar. E os casais agora, eles entram em crise e já não procuram mais os pastores. Mas os pastores, quando sabem, descobrem, passam no radar ministerial, os pastores vão atrás. Ô, irmão, eu estou achando que você não está mais dando braço para sua esposa, você já está pendurando uma foice no pescoço para querer... O que está acontecendo? Não, pastor, aquela mulher... Não, pastor, aquele homem, não aguento mais ele. Mudou. Os casais iam procurar e agora os casais não vão mais procurar. Os pastores têm que ir atrás procurar. E quando os pastores procuram, automaticamente, pelo menos de 10, 5 se firmam e 5 se separam. Porque a voz dos pastores já não são assim com tanta autoridade como era há 26 anos, há 30 anos atrás. Nos dias de hoje, os casais passam por lutas familiares, se separam e os pastores só vão saber depois que eles já se separaram. Ô, irmão, cadê a irmã? Deus é fiel na minha vida, pastor. Nós nos separamos, mas irmão, a gente nem conversou. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, o que o senhor tem para falar é um pensamento seu, de uma cultura sua, daquilo que você acha. O senhor nunca viveu com ela para saber o que eu passava dentro de casa. O senhor nunca viveu com ele para saber o que eu passava dentro de casa. Então não me interessa o que o senhor vai dizer, não me interessa os seus aconselhamentos, porque o que interessa na verdade é que eu estou feliz, estou sozinha. Então, de 10 casamentos em que procuram, 8 se separam e às vezes 2 voltam. Sabe por quê? Porque a voz da cultura secular tornou-se mais alto do que a voz da palavra de Deus. A voz da cultura secular grita mais alto do que aquilo que Deus tem para as nossas famílias, do que aquilo que Deus tem para mim e para você. E aí eu vou te falar uma coisa: não é o pastor, não é a palavra, não é a falta de livro, não é a falta de instrução, é a falta do interesse de querer pagar um preço por estar junto. Porque ele estar junto, irmãos, não é fácil. Não é fácil todos os dias eu acordar e olhar para Débora, ou ela acordar e olhar para mim e falar: meu Deus, o que eu fiz da vida? Olha esse homem do meu lado, ele não ronca, ele grita. E agora está ficando velho, está dormindo com a língua para fora. Está rindo? O que eu fiz da minha vida para poder estar com esse... Meu Deus! Talvez tivesse na vida da Débora, passou na vida dela, homens que hoje estão mais magros, mais bonitos e mais, ou melhores, financeiramente. E por que, Senhor, que olha esse homem dormindo? O que eu fiz? Na verdade, o que nos rodeia e o que nos entrelaça não é o que nós somos no físico. Porque você também mudou, filha. Você também mudou, irmão. Eu fico doido. Não fala nem isso perto de mim. De homem que chega para a esposa e fala: está acabado, hein, bem? Miserável. Está acabado por causa de você, cara. Eu tenho uma cultura no meu coração, e não é a cultura secular, não. Mas algo que eu entendo que é da seguinte forma: existem homens que deixam a mulher feia, e existem homens que deixam a mulher bonita.
É só você pensar aí. O cara casou com a mulher é lindíssima. Um ano depois você olha para a mulher e fala: o sangue de Jesus tem poder. O que aconteceu com essa menina? Que demônio é esse que se manifestou na vida dela? Mas não é. É aquele homem. Aquele homem maltrata, aquele homem não tem uma boa palavra. Mas tem mulheres que casam, irmão, derrubada. Mas o cara pega, dá um trato, cabelo, batom, cílios, deixa tudo em ordem, faz unha, compra uma roupinha, trata, fala boas, mas pastor, mas eu não tenho dinheiro, fala boas palavras. Irmãos, a mulher faz assim, ó. Aí você olha para a mulher e fala assim: nossa, há um brilho que sai da vida dela. Mas também ele casou com aquele homem. Queridos jovens que estão aqui, preste atenção com quem você está namorando. Se esse seu namorado ou namorada rouba você, ele não serve para você. Se ele te sabota, ele não serve para você. Os casais de namorado agora estão tudo... Meu Deus, o que eu estou fazendo? Não serve. E você quer? Eu vou te ensinar você a separar, a desmanchar. Eu vou te ensinar. Preste atenção nessa técnica. Faz de conta que eu estou namorando a Débora. Uma técnica para sair fora sem deixar marcas. Sem deixar feridas. Você já quer sair fora, porque o pastor falou que ela está te sabotando. Você deixou de ser a pessoa que era. Você deixou de ser a menina ou o rapaz que você é. Chega para ela e fala: poxa, Débora, vou falar uma coisa para você. Orei ao Senhor, mete Deus no negócio, dá tudo certo. E entendi que você é melhor do que eu. Você sendo melhor do que eu, bem, acho melhor você procurar alguém da sua altura. Eu não estou ao teu nível. Deus te abençoe. Como que a Débora vai ficar em casa? Eu sou melhor que ele. E ele vai ficar como? Ela é uma trouxa. Ela acreditou. Deixa eu te dizer uma coisa, volta aqui, irmãos. Namoro é muito sério. Namoro é muito sério. Você tem que pensar nisso, se você não está sendo sabotado. Pois bem, não é problema de nada. É porque nós somos encharcados por essa cultura secular. Vivem segundo a cultura estabelecida pelo mundo. Estamos divididos em duas partes, na cultura bíblica e na cultura secular. Agora, o que é a cultura bíblica? O Deus Criador, perfeito, fez tudo segundo a sua perfeição. Se você falar em Gênesis, como o pastor Lucivaldo foi na quinta-feira. Lembre-se que quando Deus criou Eva, eles estavam juntos no paraíso. Era perfeito. O que destruiu foi a cultura secular, foi o pecado, o mal que entrou. Deus criou perfeito. Deus criou perfeito. O que destrói é o mal que habita. O casamento foi criado no centro dessa perfeição de Deus. Quando Deus chama Abraão e fala: sai da sua casa, sai da tua parentela e vai para onde? Vai para a terra que eu te mostrarei. Quem Deus fala para ele largar? Os parentes. E talvez você não goste do que eu vou falar, mas não estou preocupado com isso. Muitas das vezes, queridos, nós precisamos entender quem é a sua família. Quem é a minha família? Eu, Débora, Esther e Isaac. Quem são os meus parentes? Minha mãe, minha sogra, meus 6 cunhados, minha cabeçada de sobrinhos. Eles são meus parentes. Quem tem mais importância na minha vida? Eu, Débora, Esther e Isaac. Sabe por que muitas famílias estão embaralhadas, enroladas?
Porque mulheres e maridos estão ouvindo parentes e não estão permitindo que a sua família seja tratada. Eu vou sair dessa igreja. O pastor falou que eu não sou nada na vida da minha filha e do meu filho. Quando que a Esther deixa de ser minha família? Quando a Esther pegar, arrumar um namorado, já está namorando, peraí, vamos, né, deixa eu acertar isso. Alguém que ela tem certeza que vai casar, casa e forma a sua família. Ela se torna minha parente. Não deixa de ser minha filha nunca, mas se torna minha parente. Porque ela casou, o Isaac casou. Hoje sou eu e Débora. Não falo do ninho vazio? Hoje sou eu e Débora. Porque os meus filhos fizeram a sua nova família. Vou reunir os parentes. Faço a mesa, os parentes sentam, comem, enche a barriga, faz aquele auê todo. Vai embora, todo mundo, porque agora vai ficar só eu e a minha família. O grande problema é que nós, por muitas vezes, não conseguimos entender isso. E por não entendermos isso, estamos naufragando. Estamos afundando. E não paramos para poder investir em nossa casa. Ou seja, eu não sou obrigado, toda vez que vou viajar, levar minha mãe e minha sogra junto. Mãezinha querida, é uma viagem em família. Eu não sou família? Não. A senhora vai ficar tomando conta da casa, tomando conta do Robson. A senhora não vai. É o momento entre eu, a minha esposa e os meus filhos. Parece ser duro, não parece, irmãos? Pesado, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Muitos casamentos têm sido desfeitos porque a mamãe não consegue suportar quando vê a briga do marido com a mulher. Uma discussão e vai em defesa da filha. Não, a minha filha não, seu grandão. Seu brutamonte, você está fazendo com a minha filhinha. E a filhinha que vem toda fortuna fala, mamãe. Precisamos entender isso. Deus criou o casamento na perfeição. Deus chama Abraão para largar tudo. E ele, sua esposa, para o lugar que mostrou. E quando ele insistiu e levou seu sobrinho, ainda deu no que deu. A cultura bíblica diz que há um Deus redentor que faz novas todas as coisas. Há um Deus que morre, que se entrega para refazer tudo e acertar. Pastor Lucivaldo usou o termo da oração do Pai Nosso, que as nossas casas precisam ser uma sombra do que é do céu, na terra como no céu. Pastor, é possível? É possível. É possível ter uma família feliz? É possível. É possível eu ter um lar feliz? É possível. É possível ter um casamento feliz, realizado, eu, minha esposa, meus filhos? É possível. É possível me relacionar com meus 6 cunhados? O sangue de Jesus tem poder? É possível. Claro que é possível, mandando eles ficar quietos. É possível, é possível. É possível eu ter uma boa sogra? Depende dela, é possível. É possível minha mãe ser uma boa sogra? Depende dela. Deixa eu te contar uma historinha. Quando eu casei com a Débora, eu era o xodó do papai. Está aqui um amigo meu de infância, sabe o que é isso? Eu era o xodó do papai. Meu pai me tratava com uma menina. Espera aí, irmãos. Espera aí. Não entendi essa risadinha aqui na frente, aqui, ó. Mas o meu pai, ele sabe o que eu estou falando. Meu pai tinha um ciúme. Quando a Débora foi na casa dos meus pais como amiga, meu pai colocou Débora para pregar. Débora pregou na igreja, é um espetáculo. É Débora no céu, aleluia. Essa Débora é maravilhosa. Quando eu falei, pai, aquela mulher maravilhosa vai ser a minha namorada. Meu irmão, a Débora se transformou em outro ser. E meu pai tinha tanto ciúme que ele achava que o que era meu era dele. Eu morava em Americana, 500 quilômetros do Rio de Janeiro. Meu pai saía do Rio
entrava no carro, em dois carros, ou seja, em 10 pessoas. Quando estava entrando em Americana, e aí, Alexandre, beleza? Pai, beleza? Como é que o senhor está? Está tudo bem. E aí? Está tudo bem aí? Está tudo bem. Estou na rua da sua casa. O que foi? Estou encostando na porta da sua casa. Eu, fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 e vamos passar o final de semana aí, filial. Primeira vez a Débora abriu a porta. Segunda vez. A terceira vez ela encostou e falou: o negócio é o seguinte, Alexandre. Deixa eu te dizer uma coisa. A partir de hoje acaba essa farra aqui nessa casa. Sabe quem teve que resolver isso? Pai, deixa eu te falar uma coisa. A minha casa não é a sua casa. A minha despensa não é a sua despensa. Os meus móveis não são os seus móveis. A minha televisão não é a sua televisão. Então, quando o senhor vier, o senhor me liga antes e pergunta se pode vir. Meu irmão, aquele homem ficou enfurecido. Como assim? É a casa do meu filho. Eu falei: então, o senhor está coberto de razão. É a casa do seu filho, não a sua casa. Queridos, eu vou na casa da minha mãe hoje, depois de 25 anos de casamento, e mais 4 anos morando fora por causa do seminário. Eu perdi o hábito de abrir a geladeira da minha mãe. Eu vou na casa da minha sogra, eu tenho tremenda liberdade na casa da minha sogra. Eu não abro a geladeira da minha sogra, porque é a casa dela, a não ser que ela mande eu abrir. Há limite. São famílias diferentes, apesar de sermos parentes. A minha mãe tinha mania de chegar em casa e achava lindo o que a Débora fazia. Abria, chamava alguém que vinha junto com ela. Abria o guarda-roupa da minha casa. Ó, irmão. Abria o guarda-roupa da minha casa. Falava assim: olha aí, irmã. A Débora arruma a camisa da Alexandre em degradê. Do branco ao preto. Falei: mãe, nunca mais a senhora faça isso. Não abra meu guarda-roupa. Não é seu guarda-roupa, é meu guarda-roupa. Ela vem na minha casa e ela é super bem-vinda. Ela tem liberdade na minha casa, inclusive para fazer as comidas. Mas ela chega na minha casa. Eu coloco ela no quarto. É quarto, banheiro, televisão. Ela não vai no meu quarto, a não ser que eu não convide. Pastor, que coisa radical. Deixa eu te dizer uma coisa. Somos felizes. Limites foram feitos para serem dados. E casas precisam ter fundamentos. Não gostou, sogra e sogro que estão aí? É isso aí. Fundamentos para que a casa dos seus filhos, do seu genro, sejam boas casas. Pastor, como então nós conseguimos vencer isso aí? Então, qual é o fundamento para a família vencer essa cultura? Eu quero te falar rapidinho. 4 fundamentos. João, abre lá. João capítulo 14, é um versículo conhecidíssimo, mas eu preciso ler isso aqui e já vou encerrar. Falar sobre família, eu tenho que levar 2 horas falando. João 14. João 14, 5 diz o seguinte: disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhece, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Filipe,
mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você também pode dizer, mostra-nos o Pai? Somente até aí. 4 fundamentos importantes para você guardar na sua família. 4 fundamentos importantes para você guardar na sua vida. Primeiro, lembre-se, eu sou o caminho. Tudo o que a veia secular diz, não presta. Ele é o caminho. Se o mundo secular diz, há outro caminho para você ser feliz, não é verdade. Ele é o caminho. Ele é o caminho do perdão. Ele é caminho para poder regenerar. Ele é o caminho para poder mudar. Ele é o caminho para colocar amor no seu coração. Ele é o caminho para refazer o seu casamento, para você restabelecer a aliança com seus filhos. Ele é o caminho para mudar o quadro da sua história. Ele é o caminho. Você precisa voltar-se ao Senhor. Pastor, mas meu amigo, pastor, mas fulano, ciclano, beltrano. Ei, Jesus é o caminho. Coloque a sua família no caminho do Senhor. Coloque os seus filhos no caminho do Senhor. Coloca lá. Fala, filho, vem cá. Ah, pai, mas tem aqui. Nós vamos traçar esse caminho aqui, que é o caminho que leva à cruz de Cristo. Quer ter um lar feliz, quer ter um bom casamento, quer ter filhos obedientes, quer ter filhos tementes ao Senhor, quer que seus filhos se assentem na casa do Senhor contigo, mostre a eles o caminho. É esse caminho. Às vezes nós ouvimos muitas coisas. Ei, fecha seu ouvido. São muitas vozes, são muitos aconselhamentos errados. Senhor, o que o Senhor tem para o meu casamento? O que o Senhor tem para a minha casa? O que o Senhor tem para os meus filhos? Pais, orem pelos seus filhos. Quando ele estiver dormindo, vai lá, coloque a mão sobre a vida deles e fala: você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero, você vai ser um homem, uma mulher melhor do que eu sou, você terá um casamento melhor do que eu tenho, porque você vai ter parâmetro de vida. Eu oro ao Senhor: Senhor, eu não aceito que o casamento dos meus filhos sejam iguais aos meus, igual ao meu. Sabe por quê? Porque eles têm exemplo, tem que ser daqui para mais, melhor do que nós somos, mais do que nós acertamos, muito mais, porque tem exemplo na casa. Sabe aonde eu e Débora já tropeçamos, aonde eu e Débora já erramos, sabem, caminharam, viram as coisas. Pois bem, por ver, precisam ser melhores. Meu filho, você precisa ser mais próspero que o pai. Ora pelo seu filho, ora pela sua filha. Hoje eu falei na classe de jovens que eu falava para o meu filho: Isaac, você não é dotado de beleza, meu filho, então estuda para que você chame atenção. Ficou bonito. Não ficou bonito de repente? Ficou lindo. Estuda. Essa lata amassada sua. Não, filho. Estuda para que as coisas melhorem. Ele é o caminho. Jesus precisa estar no centro da sua casa. Segunda coisa que eu aprendo, ele é a verdade. Lar estabelecido sobre mentira não vai. Não vai, irmãos. Não vai. Eu preguei uma mensagem aqui uma vez, que os nossos filhos, nós tratamos os nossos filhos da seguinte forma, preste atenção nisso. Sempre nos assentávamos à mesa, e a Esté está aqui, e ela pode dizer se eu estou mentindo. Nos assentávamos à mesa para comer, e ali, nesse assentar, nós conversávamos sobre tudo de casa, inclusive o que não podemos fazer.
Então nós falávamos assim: olha, nós não vamos poder fazer tal coisa. Nós não vamos poder fazer tal coisa. Por quê? Porque nós não temos dinheiro. Esse mês o pai não conseguiu pagar o cartão. Agora esse mês a conta de luz está prestes a cortar. Olha, eu queria que vocês orassem. Está prestes a acontecer tal coisa. E eles participando de tudo isso. Quando Deus providenciava, a mesma mesa era lugar de glória. Presta atenção, Isaac e Esther. Deus providenciou o recurso. Pagamos a luz, pagamos a água, nós vamos sair, nós vamos viajar, porque Deus providenciou. A nossa casa, a nossa mesa nunca foi lugar de mentira. Sempre foi lugar de verdade. É desse jeito que acontece. Agora pais estão quebrados, falidos, endividados, empenhora carro, empenhora não sei o que, empenhora dente, empenhora tudo para poder manter padrão classe A. Quando o filho descobre, fala: por que você nunca me contou? Achando que está ajudando, está afundando. Seus filhos também podem ser centro de oração na sua casa, núcleo de oração na sua casa. Quando Isaac passou na faculdade, primeira vez, ele passou em algumas dezenas, não, de faculdade, mas assim, ó, Isaac tinha 16 anos. Mato Grosso, Bahia, Nordeste, Rio Grande do Norte, Vale de Jequitinhonha. Aí a Débora falou assim: você não vai, você está louco? Você com 16 anos, você vai lá, vai morar lá? Não. Se aqui é 500 quilômetros, só te vejo 2 vezes por ano, imagina lá. Não, você não vai. Eu cheguei para ele, sentei com ele, nós sentamos em casa, falamos: filho, o negócio é o seguinte, eu tenho muita alegria em saber que você quer ser médico, mas você, meu velho, se vira em pagar e passar na faculdade pública, porque eu não tenho como pagar para você 14 mil reais por mês. Impossível. Eu tinha que vender a Esther. Eu não tenho como. Ele falou: tá bom, pai. Você entendeu o que eu estou te falando? Tem que passar. E aí ele, num assentar de mesa, ele conseguiu uma bolsa de estudo no Poliedro. Ele falou assim: esse ano vai ser o ano da minha vida. Eu vou parar tudo. Chegou para a namorada, falou: você é melhor do que eu. A menina morava em Guararema. Acabou o culto, a gente levava ela lá em Guararema. Em Guararema, irmão. Graças a Deus de Machô. Levava ela lá. Aí ele saiu do carro, deu um beijinho, se despediu, entrou no carro. E a gente veio todo feliz. Aí ele falou: eu quero uma notícia para dar para vocês. Hoje foi o último dia que eu vi a Júlia. Quase que eu encostei o carro. Falei: que é isso, moleque? Estudou 1 ano. Só vinha à igreja domingo à noite. Passava a madrugada estudando. Passava a madrugada estudando. Se empenhava, fazia. Foi fazer as provas. Falei: pública. Nem faz inscrição particular, pública. Você precisa conversar sobre isso na tua casa. Você precisa colocar a sua casa firmada sobre verdade. Caso instituído sobre mentira, não vai. Ah, irmão, esquece o tempo. Vai ter caldinho. Você vai chegar em casa e vai dormir. Fica aqui comigo. Firmar a sua casa sobre mentira, ela vai ruir. É sobre areia. Vai ruir. Vai ruir. Trabalha na sua casa sobre a verdade. Sabe o que o texto fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Qual o outro fundamento? Ele é vida. Quando eu entendo que a minha casa é um ser vivo, e por ser vivo, ele é crescente. Por que é vivo e crescente? Quando nós nos casamos, nós tivemos o Isaac. Logo depois, nós tivemos a Esther, 4 anos depois.
E o projeto da casa era: vamos crescer. Vamos crescer. Começamos a entender isso. Precisamos ter vida, e tudo que tem vida e é bem nutrido, ele cresce. Todo organismo saudável cresce. Esse organismo cresceu. Um sonhou para um lado, a Esther sonhou para o outro. Acaba a faculdade esse ano. Isaac acaba a faculdade esse ano. Saudável, crescendo. Por quê? Porque há um gerador de vida em nossas vidas. Na sua casa precisa ter um Deus gerador de vida. Na sua casa precisa ter um Deus que possa gerar vida no núcleo da sua família. É necessário isso. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas na sua vida. Tem que ser o centro de todas as coisas na vida da sua família. Ele tem que gerar vida na vida da sua casa. Por que que tem casamentos que estão mortos? Porque Cristo não está lá. E quando Cristo não está, o que gera é morte, é fracasso, é fraude, é qualquer outra coisa, menos vida. Ele tem que estar no centro. Para de reclamar, para de murmurar, para de maldizer, para de dizer que esse homem não vai se converter, para de reclamar sobre teus filhos, esse moleque não presta, essa menina não presta. Para em nome de Jesus e começa a falar: Cristo gera vida no meu marido, gera vida nos meus filhos, gera vida na minha esposa, gera vida na vida da minha família. Oh meu Deus, como é difícil entender isso. Nós temos tanto tempo para tanta coisa que não vale a pena. Mas não paramos para orar pela nossa casa. Não paramos para orar pelo nosso marido. Paramos para maldizer. Ai, pastora Débora. E vem como pobre coitado, aprontou, arrebentou, falou, murmurou, reclamou, gritou, jogou panela, fez tudo que era errado, gastou mais do que tinha que gastar. Ai, pastora Eliane, pastora Débora, ai, pastor Milton, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei o que você pode fazer. Eu sei o que você pode fazer. Pisa no freio. Ajoelha o teu joelho no chão. Põe a sua cara no pó e fala: Deus, gera vida na minha casa. Gera vida na minha casa. Pastor, acabou o versículo. Mas em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Ele é luz. Sabe o que a sua casa precisa ter? Luz. Olha quantas vezes nós já andamos na escuridão da vida. Olha quantas vezes nós já andamos na escuridão. Eu, quando casei com a Débora, e eu fui criado desse jeito, meu pai sempre falava assim: Luci, não se preocupa, eu dou jeito. Meu pai nunca foi contador e virava contador. Tinha empresa de contabilidade, nunca foi contador na vida. Meu pai nunca foi advogado e já falou como advogado. Nunca foi vendedor e a gente vendia panela na rua. Não enxergava e era motorista. Pô, o cara é um gênio. E ele falava: pode deixar que eu dou um jeito. Como que eu fui criado? Débora, fica tranquila, eu dou um jeito. Na primeira vez, eu dei um jeito. Na segunda vez, confia no pai, pai está on. Dava um jeito. Dava um jeito, dava um jeito. Sabe o que aconteceu um dia? Aconteceu um rolo, eu falei: Débora, Deus falou assim, fez a nossa vida fazer assim, ó. De cabeça para baixo eu não enxergava nada. Eu não conseguia ir para lugar nenhum. Eu não conseguia resolver nada, porque estava tudo de cabeça para baixo. E não tinha mais jeito para ser dado. Deus falou assim: não. Você precisa entender que eu que sou a luz.
Agora eu quero ver você caminhar desse jeito. Irmãos, foi o período mais tenebroso e escuro de nossas vidas. Não tínhamos condições de abrir a Bíblia para ler. A única coisa que trazíamos à memória era que de fato nos dava esperança. 1 ano e meio eu não entrei numa igreja para ouvir uma palavra. 1 ano e meio eu não abria a Bíblia. 1 ano e meio eu andava nas ruas, acordava cedo, me arrumava, porque do seu carro, porque eu fui tirado de uma igreja como ladrão daquela igreja. Presta atenção aqui, é só um alarme, não tem bandido não. Parou o alarme alto. Pode ficar em paz, os anjos do Senhor chegaram lá, deram um couro nele. 1 ano e meio. Eu acordava cedo porque eu tinha vergonha da minha sogra. Eu tinha vergonha dos meus cunhados que moravam na casa. Eu levantava, me arrumava. A Débora falava assim: onde você vai, Alexandre? Eu vou ali. Ali aonde? Não tem aonde ir. Saía de manhã, andava 5 horas da tarde e voltava para casa. Onde você foi? Não sei. Sabe por quê? Porque na minha vida eu decidia que tudo era eu que resolvia. E Deus falou assim: não é você. Um primo meu me chamou para ir para o Rio para ser pastor lá. Trabalhei 1 mês para ele de graça. E quando nós fomos sentar para poder resolver, ele falou assim: mas você não vai me roubar como você roubou outra igreja. Aí eu olhei para ele e falei: vamos fazer o seguinte, fica com a sua igreja. Estou voltando para casa. Não, eu não quero ouvir você falar, velho. Fica quieto, cala a tua boca. Estou voltando para casa. Liguei para a Débora. E a Débora, como uma mulher sábia, falou: Alexandre, acho que é hora da gente recomeçar. Deus teve extrema misericórdia para conosco. Sabe qual que é a palavra do Alexandre hoje? Débora, deixa. Deus vai ver o que vai fazer. Não sou eu mais quem faço. Apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vivo. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se Ele não for a luz do seu caminhar, a sua vida vai dar uma guinada de ponta cabeça. E você vai perder o rumo da sua história. Mas se você permite que esse Cristo seja a luz da tua vida, seja a luz do teu caminhar, seja o que põe luz nos teus olhos, Ele vai te direcionar pelo melhor caminho. Pastor, mas você está louco? Ele levou aquele povo para o deserto, mas era o melhor caminho. Ele tratou, Ele cuidou, Ele tratou o coração, Ele tirou feridas. Não faltou o pão, não faltou a água, não faltou nada. Tinha nuvem, tinha coluna de fogo, e Deus falava: eu estou com vocês. Deus tratou no meio do deserto, e deserto não é para sempre, ele é passageiro. Você e eu precisamos entender: há uma luz que tem que brilhar na vida da nossa família, porque ela mostra o caminho. Sabe o que eu queria que você entendesse? Que é a solução para a tua casa, a solução para o teu casamento, a solução dos teus pais. Pastor, minha mãe, só Jesus. A solução para o futuro casamento que você está querendo fazer. Essa solução se chama Jesus Cristo. É Ele que muda o rumo da nossa história. Quando eu entendi isso, queridos, Deus veio tratando cada parte da nossa vida. Começamos uma igreja só de idosos. E eu falava assim: Débora, isso está me matando. Eu tenho 30 anos. Esfriava, aquelas senhoras não iam na igreja porque tinha reumatismo. Verdade, irmãos. Mas sabe uma coisa? Quando Isaac começou a chorar porque queria um videogame e nós não tínhamos dinheiro, aquelas senhoras se reuniam. Cada um deu um pouquinho, levou o videogame do Isaac na mão dele. O que para a gente era um absurdo. Quando nós não tínhamos e queríamos comer um bolo,
De repente chegava uma senhora em casa e falava assim: Débora, eu fiz um bolo, fiz 2 e trouxe esse para vocês. Quando nós não tínhamos nada, Deus chegava com tudo. Quando nós fomos morar, nós morávamos numa casa de fundo. E eu fui ser pintor. Nunca tinha pintado na vida. E eu fui pintar uma lambança, fazer na parede das casas. Mas ganhava dinheiro. E um dia eu estou pintando uma casa lá. Passou um cara e falou assim: vocês são pintores? Falei: sou. Falou: ó, tem uma rua, tem uma casa na rua, tal, uma casa linda. A mulher está querendo pintar aquela casa. Eu falei: beleza, vou lá. Larguei tudo, fui lá naquela casa. Uma casa de frente bonita. Esse final de semana passado nós passamos em frente à casa. E eu falei para a mulher assim: a senhora quer pintar essa casa aí? Ela falou: eu quero, moço. Eu falei: eu tenho uma proposta para a senhora. Fala aí o que o senhor quer. Eu moro nessa casa e quando eu sair eu pinto ela toda. A mulher me olhou. Falei: essa é a minha proposta para a senhora. Eu moro aí. Quando eu for sair eu pinto essa casa. Aí a mulher do nada falou: está fechado, pode morar. Nós não tínhamos condições de morar naquela casa. Nós fomos para aquela casa. Nós não tínhamos carro. Quando nós estávamos casados, eu tinha um carro importado. Meu pai pegou o carro. A Débora grávida da Esther. Meu pai falou para mim assim: Alexandre, se você não tem condições, você não tem. O que você vai fazer com o carro? O carro ficou na garagem com 1 quilo de poeira em cima. Eu falo: rapaz, isso não é justo. A Débora está perdendo sangue. Preciso correr para o hospital com ela às vezes. E o senhor está com o carro parado aí. Você não tem condições de ter carro, você não tenha. Ele pagava a parcela do carro e ficou com o carro. A igreja decidiu comprar um carro para a gente. Nós compramos um Santana 86, que era a coisa mais linda. Santana CD 86. Era velho, mas era bonito, era meu. Íamos na igreja, fui na igreja orar um dia às 6 horas da manhã, quando eu cheguei, porque depois eu tinha reunião. Parei o Santanão preto na porta da casa. Porque eu ia para Campinas, que tinha reunião de pastores. Quando eu cheguei, o Isaac, o Esther não lembro, falou assim. O Isaac falou: pai, onde você estacionou o carro? Está aí na frente. Aonde? Na frente, filho. Aí me veio o clique. Roubaram o seu carro. Aí eu fui até o portão. Olhei. Falei: Deus amado. E aí? Quando que isso vai passar? Fomos na polícia fazer o BO. E o cara falou assim: o senhor tem esperança de achar esse carro? Eu falei: sempre, é a última que morre. Ele falou: então existe, seu carro já deve estar passando de ultraleve por aí em algum lugar. Falei: miserável. Uma amiga da Débora comprou um prêmio. Era enjoado, um prêmio com ar-condicionado e vidro elétrico. E eu falava, as crianças falavam assim: pai, que carro é esse? Eu falava: é Uno Sedã. Era mais chique do que falar que tinha um prêmio. Nós temos um Uno Sedã. E esse Uno nós viemos para São José dos Campos. E Deus falou assim: agora está na hora de eu colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que estava de perna para o alto, ele mudou. Colocou os pés no chão. E eu mostro para vocês o que eu tenho de propósito na vida de vocês 4. E a cada dia nós nos surpreendemos com a glória de Deus. Você não está entendendo? É a cada dia. É cada dia nós nos surpreendemos. Se você não se importar com a sua casa, se você não abençoar a vida do teu marido, da tua esposa, se você não abençoar a vida dos teus filhos, irmãos, o diabo vai meter a mão suja dele. Mas você precisa nessa noite entender que você tem que sair daqui com um novo propósito no teu coração. A minha casa
é um núcleo da vontade de Deus. É céu na terra. É céu na terra. Eu gostaria que você ficasse de pé, senão eu vou pregar até meia-noite. Eu gostaria que você ficasse perto da tua família aí, faz favor. Sai do teu lugar. Chama as crianças para mim lá, por gentileza. Já falou para a pastora Regina? Não, então cancela, pastora Regina, por favor. Eu vou trazer para cá para dentro as crianças. Deixa na próxima. Traga as crianças para cá, porque eu quero que as crianças estejam aqui agora. Fica perto da tua família aí. Cadê as crianças? Se você não tem família, junta com alguém aí que está sozinho também. Não tem problema não, junta aí. Junta com uma família aí. Por favor. Cadê Elim? Vem cá, Elim. Cadê? Ah, tá com a dona Cidinha. Isso aí. É isso aí. Sabe como é que chama isso aqui? Família estendida. Família estendida. Eu sinto falta de vocês. Nós sentimos falta. Pastor Milton sente falta. Pastor Cláudio, pastor Eliane, pastor Rodrigo. Porque isso aqui é família estendida. Olha ele aí, ó. Segura esse moleque aí, sua família. É seu filho. Segura que é seu. Cadê? Clarinha, vem cá, Clarinha. Ele também. Os dois estão juntos aí? Ô, Rafael. Rafael e Maiara, junta com a Clarinha e com você mesmo, esqueci seu nome aí. Isso. Cadê o João? Ô, gente, alguém traz o João. O João é desse casal aqui, viu? Ih. Cadê o João? Quem está sozinho, Débora? Ah, vem cá, família aqui, Rodrigues. Vem cá, sobe aqui com o João aqui, por favor. Não deixa o João sozinho, não. Ô, Lucas, mas o Lucas lá, o João aqui. Aí, só por Deus, fica aí mesmo, pastor. Porque não tem jeito, tem 2 filhos trabalhando. Isso é bênção. Cadê o João? Isso, aí ele aí, ó. Sabe o que eu quero fazer agora? Enquanto o João está tocando um cântico, presta atenção aqui. Enquanto o João está tocando um cântico, essa é a sua família. E mesmo que não seja a família de sangue, é a sua família espiritual. Você olha para trás ali, ó, olha os filhos do André, ó. Reco, bolão, azeitona. Olha lá, ó. Sabe por que aqueles meninos vieram na igreja? Sabe por que os 2 ali, ó? Você é o... É, não é? Nossa, está bonito agora, filho. Sabe por que eles vieram na igreja? Porque o André jurou eles de morte, irmão. Eu perguntei pro gordinho, que é o nome dele? Pro Jeanzinho. Falei, Jeanzinho, o que você está fazendo aqui? Ah, pastor, eu encontrei com o André. E o André deve ter feito algumas promessas para ele. Essa é a sua família estendida. Você vai orar. Você vai agradecer a Deus. Você vai cuidar. Você vai louvar a Deus pela família que você tem. Sabe aquela palavra de maldição? Sabe aquela palavra em que te trouxe arrependimento? Você vai quebrar tudo isso agora em nome de Jesus. Você vai falar, Senhor, eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu casamento. Eu abençoo a minha família estendida, meus irmãos.
Eu abençoo meu marido que aqui nem está. Eu abençoo a minha filha que aqui não está, meu filho, o meu marido, a minha esposa. Eu abençoo. Eu quero a tua bênção sobre a minha casa. Ora aí, ora, ora. Ora, é o seu momento com a sua casa. Pai querido, os nossos lares são lares da Tua presença. Os nossos lares são lares do gozo do Senhor. Nessa noite nós repreendemos que seta nenhuma virá sobre a nossa casa, virá sobre essas famílias, virá sobre esses lares. Deus, os leitos desses casamentos serão imaculados. Deus, esses filhos prosperarão. Deus, o seu amor será derramado sobre o coração de cada um. Aquela casa que falta o perdão, aquela casa que falta o mover do Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa noite: vai, Senhor, faça a tua obra. Cada casa aqui é um centro da tua glória. Vai ser derramada da tua presença. Vai ser derramado da tua presença. Eu quero te louvar sobre cada família que aqui está. E eu quero pedir que a tua poderosa bênção esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. Eu te agradeço por essas ministrações e pelo muito mais que o Senhor vai fazer no decorrer desse mês em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode dar um beijo na sua família aí, pai, mãe. Dá um beijo nos seus filhos. Dá um beijo na sua casa estendida. Te amo.
Pastor Milton.